Bom dia! Continuamos, obviamente, com conjuntos, funções, relações, esse modulinho. Que, na verdade, esse C deveria mudar, vai mudar daqui a pouco para coleções, porque a gente vai se importar com outras coleções também. E na última aula a gente conheceu um novo tipo de dados que foi as tuplas de alfa-vita, onde alfa-vita são tipos conhecidos. E quero começar lembrando o que eu preciso fazer realmente para definir uma tupla. Eu tenho o direito de falar o que seja até. Eu quero fazer uma comparação, na verdade, com conjuntos, talvez. Eu posso falar seja o conjunto determinado ou definido pela... e o que eu vou escrever aqui? Alguém? Vou acordar? O que seria a comparação? É um conjunto, né? A ideia é como que eu vou definir um conjunto, essa que eu estou tentando ver aqui. O que eu preciso fazer para ter o direito de definir um conjunto? Você tem que definir X pertence a isso. Certo. Então, basta eu falar o que isso significa. E isso vai dar para mim realmente o que significa. Então, eu sei, se eu tenho depois disso, eu sei que se aparecer essa expressão aqui, eu sei como traduzir isso e progredir meu pensamento, minha demonstração, qualquer coisa. E sobre tuplas, qual seria a coisa equivalente que eu preciso fazer? Seria até a tupla, ou parzinho, a 2 tupla. O que seria aqui, então? Equivalente coisa dessa? Sim? Pode falar, Antônio? Então, o que eu escrevi aqui? Ok. Igual tanto. E, faz duas coisas aqui, certo? É tanto. E a ideia é que essas duas coisas juntas, não sei como escrever isso aqui para entender, pegar a ideia que eu estou referindo as duas juntas simultaneamente, talvez assim, acabam definindo, na verdade, a própria tuplinha. E aqui a mesma coisa, o que eu vou escrever aqui, acaba definindo o próprio A. Ok? Sim. Aqui na definição dos duplas, a gente deixa explícito por meio de essa coisa vai ser igual a isso. E já no conjunto a gente também teria como determinar o conjunto pela sua extensão também, né? Verdade? Pela sua extensão. Mas a extensão, no final das contas, não é apenas uma gambiarra para escrever isso. Se escrever que o A é igual, isso que você quiser pela extensão, escrever que isso é o 3, 5, não é praticamente a mesma coisa de falar, ok, o x pertence a A, significa que é x igual a 3 ou x igual a 5. Então, é isso, na verdade, essa notação, e junto ao set builder muito mais poderoso, que a gente viu várias versões de set builder, acaba sendo maneiras legais, mais curtas talvez, ou mais legíveis, de escrever coisas que talvez aqui vão acabar sendo longas, certo? Então não é realmente uma outra maneira de definir um conjunto, é apenas uma outra ferramenta assim, notacional para efetivamente responder nessa pergunta, o que significa o x pertence ao A. E a gente viu, na verdade, que para justificar vários set builders, esse é um exercício muito importante. Uns de vocês discutiram isso no Zulip. Justificar as várias set builders, porque assim o padrão e o mais simples para traduzir para isso seria escrever que o A é igual, escrever aqui, o A é igual, que estou definindo isso, com o conjunto de todos os signos tais que é blá. Tais que é blá de x. Ok? Se
Por que essa coisa justificável é a mesma coisa aqui? Como vou traduzir isso para isso? Vou escrever aqui, blá de x. Certo? Isso é imediato. Mas se eu começar a querer tratar os set builders um pouco mais assim, interessantes, tipo, se era só para usar esse set builder, não é tão mais legível do que escrever isso. Talvez isso é até melhor, na verdade. Mas a gente viu outras versões do set builder que nos permitem escrever aqui umas coisas mais legais, botar geradoras aqui e tudo mais. Não vou analisar isso novamente, mas a ideia é que precisamos saber traduzir cada anotação de set builder aqui para isso. Ou para isso, que é a mesma coisa, porque essa tradução aqui é imediata. Ok. E a gente viu aqui umas equações, então. A gente viu, na verdade, a anotação que podemos usar para isso. Se botar aqui, sei lá, A e aqui B, a gente vai denotar o T que satisfaz isso nessa maneira. E a gente viu duas equações, na verdade, três equações, separadas em duas partes. Uma são essas duas, que espero que são meio óbvias. Qual seria a resposta aqui? Ok. E qual a outra equação que talvez foi... A gente demorou talvez pouco para perceber isso e vai ser super fundamental também. E eu quero destacar, não quero botar três equações aqui, certo? Essas falam uma coisa, um tipo de coisa, a outra fala outro tipo de coisa. E essas duas correspondem mais ou menos no que a gente escreveu aqui. Qual seria a outra aqui? Vou escrever com azul assim para destacar. Como era? T? Como é? A2 tupla AB igual T. A2 tupla AB igual a T. Acho que era outright T, outright T igual a T. Pois é, então a ideia é o quê? Se eu aplicar o outleft numa tupla e o outright numa tupla, certo? Para extrair a parte esquerda e a parte direita, e botar essas duas numa tupla, isso só pode ser a própria tupla que eu comecei. E isso meio que justifica que não tem, podemos ver isso como um tipo de unicidade, não tem outra coisa, não tem outra informação aqui além dessas duas, certo? Não pode ter algum lixo aqui, certo? Eu extraí a parte esquerda, extraí a parte direita, eu botei isso de novo numa tupla, nada foi perdido nesse processo, nem ganhado, ok? E uma pergunta super legal para vocês pensarem, que não vou consultar agora porque não é tão óbvia, achar assim, um minutinho, mas eu quero falar desde agora para vocês pensarem isso no futuro. Vamos lá. O que seria, então, a parte preta que eu escrevi aqui corresponde ao que em conjuntos? Corresponde, vamos ver isso aqui, o x, sei lá, o A pertence no conjuntinho de todos os x tais que é φ de x, sim. A partir disso, eu posso traduzir essa informação como? Alguém? Não? Estamos já com um problema no conteúdo inicial de conjuntos, porque só desde o início dessa disciplina temos conjuntos. As tuplas chegaram na última aula, mas essa parte a gente deveria saber como posso traduzir. FIDA, sim, nada demais aqui, FIDA. Por que ninguém queria falar isso exceto uma pessoa só? Se eu sei que o Azinho pertence nesse conjunto aqui, essa informação eu posso traduzir de uma forma e progredir, num certo sentido. Faz sentido essa parte de progredir? Tem uma coisa meio complicada, agora eu traduzi isso para significar FIDA. Nesse sentido, essa coisa aqui também tem um certo tipo de progresso, certo? Eu tenho o alt left de A de B, eu sei como progredir a partir disso, e aqui na verdade essa coisa é o A, e essa coisa vai ser o B. A pergunta que eu vou deixar agora, sem falar ainda algo, é o que corresponderia aqui. O que seria uma coisa correspondente a azul no mundo dos conjuntos? A gente vai ver essa resposta daqui
talvez 2 aulas, mas faz sentido perguntar isso, é um exercício bem legal, assim, mental. Ok, então sobre tuplas a gente teve essa coisa aqui. Eu acho, se não me engano, na verdade, a gente não definiu ainda, não deu nome para o conjunto de todas as tuplas possíveis, começando com 2 conjuntinhos A e B. Só que, na verdade, até desde o semestre passado, a gente meio que está usando essa notação no nível dos tipos. Então, talvez vai parecer meio bobo se eu tenho A, B conjuntos de alguma... Na verdade, nem precisam ser do mesmo tipo de coisas. Eu tenho B também, que é um conjunto de coisas de tipo vita, talvez. Eu queria definir, agora vai parecer meio estranho, o A cruz B, e ele deveria ser um conjunto, só que os membros desse conjunto iam ser o quê? Agora vai parecer estranho, para quem não se acostumou com essas notações do nível de tipos. A alfa cruz B vai ter parzinho, certo? Tem uma confusão agora, realmente, e não queria entrar nesse detalhe. Alguém que não quer ver essas coisas pode ver, ok, esqueça os tipos bem colocados aqui, pense que se tenho 2 conjuntos, eu quero definir um novo conjunto que vai ser a coleção de todas as tuplinhas. E nesse caso, a gente poderia definir essa coisa aqui, entre 2 conjuntos A e B, para ser o conjunto entre todas as tuplas. Ou Azinho, Bzinho, se vocês preferem, Azinho, Bzinho, tais que o Azinho pertence ao A e o Bzinho pertence ao B. Então, supondo que a gente entendeu esse operador aqui que forma tuplinhas, eu posso usar esses 2 geradores, pegar qualquer possível combinação de membrinho de A e membrinho de B, bota juntos, você tem uma tuplinha. Pronto. Se você coletar todas essas tuplinhas que você pode formar, você tem o famoso produto cartesiano, como é chamado? De 2 conjuntos, ok? Entendível isso? Não lembro se eu dei algum exemplo, acho que dei algum exemplo desse na aula passada. Eu acho que eu botei uns 3 ou 2 elementos lá de certos conjuntos. 1, 2, 3. Produto cartesiano, sei lá, Natal, Recife. Qual conjunto ia ser esse? O conjunto de, os membros dele agora são tuplinhas, certo? Vai ser 1, Natal, 2, Natal, 3, Natal. Eu exaustei o primeiro gerador, certo? No segundo gerador fiquei só pegando o Natal e agora seria 1, Recife, 2, Recife, 3, Recife. Vou fechar todas essas tuplinhas, vou botar minhas vírgulas aqui e pronto, fechei esse conjunto. Faz sentido? Então, espero que seria o produto cartesiano, pelo menos num nível assim um pouco mais simples. E agora tem essa questão que parece meio feia, porque já estou pressupondo que tem nos meus tipos uma maneira de formar tipos de parzinhos. E nesse sentido parece meio trivial o que a gente está falando aqui sobre conjuntos. Ok. E agora, a coisa principal que eu queria ver nessa aula seria introduzir um pouco mais tipos de coleções e começar a trabalhar com essa ideia de implementação e especificação. Como primeira ideia, quero introduzir um tipo novo de dados muito simples, que seriam 3 tuplas. Okay? Então, vou dizer então que uma outra turma aqui está pegando contra o professor e depois de 2 tuplas, sei lá, eles definiram 3 tuplas. E qual faria sentido ser a definição do que seria uma 3 tupla? Eu quero me influenciar a partir da definição de 2 tuplas, que no final das contas a gente começou com um black box. Como era o black box de 2 tuplas? Podemos pensar tanto, ou talvez tenha 2 cabos, destacado quem é o primeiro cabo e quem é o segundo, e aqui sempre está saindo o mesmo objeto, ou talvez posso imaginar isso que tem um cabo, mas tem 2 botões,
ou esquerda ou direita, ou até posso pensar que realmente os dois cabos estão na esquerda e direita, sei lá, qualquer uma dessas coisas vai servir e vai me ajudar a chegar na definição certa sobre quando também duas tuplas são iguais. Quando é então que duas tuplas são iguais? Se eu tenho T e essas são duas tuplas, o que significa essa igualdade mesmo? Outleft de uma é igual ao outleft de outra e também outright de uma é igual ao outright de outra. E essa coisa não é especial sobre tuplas, sobre qualquer tipo que temos. A ideia é pegar uma maneira estacional, dizendo que, olha, vamos ser iguais, vamos considerar iguais, se elas comportam do mesmo jeito para qualquer possível pergunta que podemos fazer para esses bichos lá. As únicas duas perguntas que eu tenho às duas tuplas são: me dê a parte esquerda, me dê a parte direita. Me dê a primeira projeção e a segunda projeção. E a ideia é, ok, se concordam com todas essas possíveis perguntas que posso fazer, que são só duas, elas são iguais. Então, isso ia significar que outleft de T é igual a outleft de T' e também outright de T é igual a outright de T'. Ok? Bem, e a pergunta agora é como seria se eu quero introduzir um novo tipo de triplas. O que eu precisaria fazer? Eu começaria descrevendo um black box do que seria uma tripla e a partir disso eu gostaria de inferir o que eu preciso fazer para definir uma três tupla e o que significa igualdade e tudo mais. A única coisa que vai mudar muito é se a gente usou e gostou demais essa notação, out left e out right, ou se a gente gostou muito da first e second, não vai ter uma maneira tão legal aqui. Então, para nos influenciar a partir disso, seria melhor ficar nas P1 e P2, ou P0 e P1, se alguém quer começar com 0 e 1 em vez de 1. Então, a ideia aqui seria qual mesmo? Como eu ia definir uma três tupla? Se você falar, seria até a três tupla definida pelas, e aqui fazer o quê? P1 de T é tanto, P2 de T é tanto, e P3 de T é tanto. Então a ideia é que tipo de coisa é um objeto. É importante já começar a pensar nisso. Nessas definições, entre aspas, que eu dei, de conjuntos e de tuplas até agora, e no semestre passado sobre inteiros, sei lá o quê, e naturais, eu não falei o que são as coisas. É importante entender que isso não é uma falha, tipo, esqueci de falar isso. Seria meio errado para nossos objetivos se preocupar falar, ok, mas de que é feita uma tupla? Eu não quero saber o que ela é mesmo, se ela é uma banana, um barco, sei lá o que é. Eu quero saber o que eu posso fazer se eu tenho uma tupla. Faz sentido essa distinção? Essa seria a distinção entre quero saber a interface da tupla e eu quero ficar usando a interface da tupla sem fazer perguntas erradas, abusos estranhos, se alguém me permitir olhar sobre o que é uma tupla. E todas essas definições assim primitivas de tipos que eu estou dando não estão respondendo o que é uma tupla. Vocês podem pensar de uma maneira meio boba, falar, ok, no final das contas, tupla é uma coisa que responde nessas perguntas. Ok, nesse caso eu falei que é uma tupla. E é a melhor coisa que eu posso fazer. Então, definimos, vamos dizer aqui, uma três tupla, e vocês podem imaginar quais seriam as equivalentes equações que eu teria a escrever lá, daquelas que eu escrevi aqui, e que eu posso estender minha notação bonitinha para criar tuplinhas, que era essa aqui, para ser isso que não parece uma coruja mais aqui, mas enfim, do final das contas, entendem o que seria isso para uma três tupla? E quando que duas três tuplas seriam iguais. Acabou. E agora a pergunta é, assim, para pegar um pouco o jeito que eu estou falando de especificação e implementação, essas todas as definições, entre aspas, posso pensar como especificações. Conjunto é uma coisa que responde nessas coisas na maneira que a gente descreveu. Dois tupla é uma coisa que responde nessas coisas na maneira que a gente descreveu, ou seja, respeitando as igualdades que escrevi aqui. E uma três tupla é uma coisa que responde blá, blá, blá. Ok? Agora, essas podemos considerar como tipos primitivos, todos esses, mas vamos fingir que não temos esse tipo como primitivo. Estamos trabalhando num sistema
que entende de dois tuplas, realmente podemos usar isso e tudo mais, entende de conjunto, sei lá o que, mas não tem três tuplas. Na outra turma eles falaram três tuplas, eles têm três tuplas, eles têm o direito de falar, ok, essa coisa aqui. Se eu não definir uma três tuplas de uma maneira primitiva, eu não tenho esse acesso para mim. Mas pode ser que eu estou gostando do trabalho que eles estão fazendo lá, meu sistema não tem, minha linguagem, vamos dizer assim, não tem primitivas três duplas. Eu gostaria de fazer as coisas que eles fazem, então nesse caso eu vou precisar implementar uma interface, a especificação que eles têm lá, a partir das coisas que eu já tenho, certo? E nesse caso eu precisaria definir realmente o que vai ser uma três dupla. Só que os objetos que tenho na minha disposição para dar essa definição são os objetos que eu já tenho desde o início da disciplina, certo? Não poderia falar, isso é uma coisa que responde nessa interface, porque aqui realmente meu objetivo, meu trabalho é implementar isso. Mas eu tenho no meu acesso aos inteiros, que eu aprendi no C1, os naturais, que eu aprendi no C1, os reais também. Eu tenho, sei lá, nessa disciplina aqui, a gente só viu conjuntos e dois duplas. A gente viu algum outro tipo? Acho que não. Na FMC1 a gente viu um bocado, mas aqui temos esse. Então a ideia seria, com os tipos que eu já tenho, sem algo mais, se eu consigo implementar esse objeto. E para implementar isso, eu preciso definir então o que essa coisa ia ser, certo? Preciso dar uma definição disso. E aqui eu preciso escrever algo de objetos dos tipos que eu já tenho. Conjuntos e tuplas, vamos dizer assim. Dois tuplas. Alguém tem alguma ideia de como poderia definir isso usando as coisas que eu já tenho? Tem alguma pergunta antes de eu perguntar? Então, só para responder. Vamos lá, quero ver mãos. 1, 2, 3. Tem pergunta? Ok, Gustavo. Como você está mostrando isso aí, a gente pode ver que as tuplas como se fosse uma função? Ou estou viajando muito? Que coisa fosse uma função? Tipo assim, F1 é tornar o A1 da tupla, ou Azinho, aí F2, não? Peraí, eu não entendi exatamente o que você está falando. Peraí, a gente ainda não botou funções na mesa para estudar bem, mas eu estou considerando que a gente está usando funções o tempo todo, certo? E o alt-left aqui é uma função, o alt-right é uma função, a gente usou funções em MC1 e tudo mais. Mas tua dúvida é se a gente pode usar funções aqui também, é isso? Tipo, falar que essa coisa é uma função que faz tal coisa. Poderíamos, só que a gente não elaborou ainda muito ferramentas sobre funções. A gente vai fazer isso nessa disciplina ainda. Então, agora, por enquanto, seria definir isso em termos das coisas que a gente já... Tu vai acabar usando funções, certo? Assim que você vai falar, sei lá, tupla, a tupla já vem junto com certas funçõezinhas. Não estou falando que é proibido usar funções, certo? Então, não sei se isso responde a tua pergunta, na verdade. Responde mais ou menos, né? Responde. Tu queres reformular a tua pergunta? Não, acho que eu preciso mais refletir. Tá, ok. Tem mais uma dúvida aí? Era? Não? Dúvidas? É dúvida? Sim, Danilo. Em FMC1, a gente, sei lá, fez entre aspas naturais, os reais, sei lá, e você disse, o real é diferente do natural. Sim. Aí a gente está fazendo agora esses dois tipos de dupla, com dois carinhas e com três carinhas. É só falar, o alt-left e o alt-right de uma dupla com três bichinhos aí também é Peraí, diferente. não vai ter, vou te já interromper nesse ponto. Não tem out-left de uma tripla, seria type error. Porque é exatamente por motivo que falei, o out-left, out-right e o first e o second vamos reservar apenas para dois duplas. Agora o P0, o P1, P2, blá blá, as projeções, ok. Agora, se você está perguntando se as projeções vão ser as mesmas, não. Já vão ter uma tipagem diferente, então não faz sentido sequer perguntar se é a mesma função, a P1. Porque vai ter, vamos dizer assim, uma P1, certo? Que vai de A cruz beta para alfa. E vai ter também uma P1, vamos dizer assim, que vai de A cruz beta, cruz gama para alfa. Ok? Essa seria a primeira projeção de dois duplas. Essa seria a primeira projeção de três duplas. Se você acha confuso o fato de que estou usando a mesma notação, você pode pensar que aqui, na verdade, tem mais uma informação, que seria o tamanho das duplas que estamos trabalhando. Mas a ideia é que o contexto nunca vai permitir alguma confusão. Você pode inferir, se você está aplicando a P1 num T, você vai avaliar qual tipo de T. Se o T é tripla,
Então, SP1 é esse. Se o T foi 2 dupla, SP1 ia ser esse. Então, não vai ter exatamente alguma confusão, mas de jeito nenhum podemos falar que essa e essa são iguais. Porque até para falar que dois objetos são iguais, primeiramente eles precisam ter o mesmo tipo. E olha, o tipo da P1 é esse, dessa P1 é esse, o tipo dessa P1 é esse. Nenhuma chance de ser iguais. Outra dúvida? Sim. Só para lembrar, eu acho que o que o Gustavo estava falando ali era sobre os destrutores da tupla, seria isso? Pela reação dele, eu acho que não foi o que ele queria falar. Destruidores, sim. Não vamos, melhor não entrar na parte de destruidores e construtores nessa disciplininha aqui, porque para quem não pegou a indução e recursão vai ter uma dificuldade grande para acompanhar isso, mas não acho que a pergunta dele era sobre essa confusão. Tem alguma dúvida pessoal, no sentido de a pessoa que vai perguntar vai ser dúvida dela mesmo? Não, ok. Então vamos lá para tentar voltar na minha pergunta, que era como a gente acha ideias sobre como eu poderia implementar triplas. Minha linguagem não tem triplas. O cara lá trabalha com triplas, eu queria trabalhar também. Só tem uma mão? Não, tem uma, duas. Davi, fale. Seria, no caso, uma tupla de A. Uma dois tuplas, certo? Uma dois tupla, onde o primeiro elemento é uma tupla AB, uma dois tupla B. Ok. E o terceiro é o C. Ok, alguém tem alguma outra ideia? Deve ser pelo menos uma ideia parecida com essa, bastante. Qual seria? Ok, então já tem... botar A, vírgula, B. Certo. Alguém tem outra ideia? Sim? Então seria generalizar com todo mundo sendo dupla, só que eu não sei como eu colocaria quando fosse ímpar a quantidade. Quando fosse par, não teria nenhuma projeção faltando ou... Espera aí, um segundo. A pergunta é... Você está tentando responder na minha pergunta, certo? Então, você precisa falar para mim o que é escrever aqui. Talvez depois a gente vai entrar num papo para você explicar o porquê. Mas primeiramente, uma dupla. Qual seria o primeiro? Qual seria o primeiro aqui? Dupla AB. Qual seria o segundo? Dupla C, nulo. Dupla C e? C e nulo. Nulo? Alguma coisa assim. Escolhe uma coisa assim. Seria um valor nulo do tipo, porque estou tentando generalizar para qualquer caso, em vez de ser 3. Um segundo. Antes de generalizar, seria melhor a gente fechar o parte 3. Agora você falou uma coisa meio interessante, que aqui você precisa botar um certo objeto, certo? Aí, qual objeto você botaria aqui? É interessante o que Antônio está falando. Ele falou nulo. A gente não discutiu algo aqui, então eu preciso saber o que é esse objeto nulo. Você pode falar, é o número 5. Ok, bora botar aqui o número 5. Certo? Agora a pergunta seria se essa coisa serve como implementação da 3 tupla lá. Mas até a gente falar o que seria esse nulo, não faz sentido usar isso. É como se você está escrevendo um código e você inclui uma coisa que ninguém definiu. O compilador ia falar, ok, peraí, o que é isso? Vocês concordam comigo que a gente não falou nada sobre uma coisa parecida disso, eu imagino? O desejo de Antônio, né, para tentar generalizar isso é muito válido e para tentar achar uma coisa nula aqui também é muito válido. Mas se teu objetivo é apenas satisfazer as coisas que você precisa fazer, a especificação de triplas, parece que qualquer uma dessas duas coisas já satisfaz e parece que isso ia complicar a tua vida. O que ele está procurando vai acabar sendo útil se eu vou querer ver outra coisa, mas se meu interesse por quanto é apenas triplas, eu não preciso quebrar minha cabeça sobre o que ia acontecer no caso mais geral. Alguém tem uma outra ideia aqui? É assim? É sobre... A gente poderia colocar vazio no 5, já que a gente tem o conceito? Aqui? Ok. O que ia mudar? Por que você prefere o vazio do que o 5? Então, a outra opção para o nulo seria o vazio, mas...
Qual a vantagem do vazio contra o 5? Não é que você falou que a gente não tinha nenhuma definição nulo ou algo assim. A gente não tem. Pensei no vazio. Ah, não, mas a gente não falou que é nulo, né? Tipo... Sei Não. Quando... Um segundo. Porque existe a palavra nulo em português também, certo? E nulo, em certo contexto, pode significar até zero. Não sei se pode significar vazio também e tudo mais. Mas, sim, a gente fala um real não nulo. Certo? O número... Existe essa frase. Mas quando ele usa que eu botar objeto nulo, parece que a gente precisa saber qual é esse objeto nulo. Não faz sentido emprestar uma palavra, uma noção assim de português e pensar que a gente realmente tem um objeto concreto nas nossas mãos para utilizar aqui para as nossas definições. Ok? Sim. Fala. Porque a gente não viu essa definição, mas já como dá para generalizar, podia ser um dupla. Seria o quê? Dois duplos, podia ser um duplo, e aí esse é... Ainda a gente não viu essa noção de um tupla, então se você quer usar uma tupla, você precisaria primeiramente implementar esse tipo, certo? E depois usar isso para implementar o 3. Sim, Davi? Podia colocar unity no lugar do 5 para continuar nessa briga mesmo? Seria apenas uma outra pergunta de o que seria isso, ok? Tem alguma ideia que não é nem essa, nem uma variação dessa, porque todas isso aqui, por enquanto, é a mesma coisa. Sim? Parecido com as outras, a gente pode ter A dupla C e B. A, é assim? Isso, e B. B, ok. É meio bizarro, mas sei lá. Ok. Vou parar as consultas aqui. Agora, vamos seguir uma delas. Vamos seguir a primeira. E a pergunta é, meu trabalho terminou aqui? Não, eu preciso dar para o meu usuário a interface que ele quer receber, certo? Porque a especificação dos 3 tuplas está dizendo que deve ser algo que responde a 3 perguntas. Eu falei qual vai ser esse algo aqui, mas eu preciso definir quais vão ser as... vou usar uma aqui. Essas 3 funçãozinhas, que é a interface que eu tenho aqui. Se eu não falar quais são essas, eu não defini nada, certo? Então, como o meu usuário que ele quer usar isso, certo? Por trás eu estou implementando assim, qual deveria ser o P1 da tuplinha T dele? Ele quer usar apenas essa coisa aqui. Essa coisa vai acabar significando isso, eu preciso falar qual vai ser essa coisa. Qual vai ser? Outleft de telinha. Seria o outleft de quem? De outleft. De outleft de quem? Telinha. De telinha. Quem é telinha? Tem. Não deu nome para a dupla de dentro. Essa não é a 3 dupla. Eu estou falando da dupla do. Certo? Essa coisa, esse objeto... Um segundo. Da maneira que eu estou fazendo agora, vamos prestar atenção aqui. Se eu tenho que o A aqui é de tipo alfa, o Bzinho é de tipo beta e o Czinho é de tipo gama, ok? Qual é o tipo dessa coisa que eu estou definindo aqui? Cuidado. Não. Seria 3 tuplas se eu tivesse 3 tuplas. Eu não tenho 3 tuplas, então meu objetivo aqui é definir isso como um objeto que eu já tenho. Ok? Então qual seria o tipo dele? Se eu escolher essa coisa, certo? Seria o quê? Alfa cross beta cross gama. Certo? Pronúncia é difícil. É a minha vingança. Ok. Faz sentido isso? Então, essa coisa aqui, com minha definição, é uma 2 tupla. E agora eu preciso definir todas essas coisas aqui para o cara que quer usar a minha 2 tupla conseguir funcionar com ela. Então, cuidado, esse T aqui, por isso estou enfatizando, tanto essa coisa quanto essa são iguais aqui nesse mundo que estou implementando assim. Vamos lá, isso vai acabar sendo o quê? Seria o outright, sim, cuidado com a ordem. Peraí, aqui faltou isso. Do outleft de T, certo? Eu tenho T, eu preciso outleft para extrair isso. Agora desse eu preciso outright para extrair o segundo componente, certo? E isso seria o de outright de T, e nada mais, certo? Agora não vou fazer o exercício super bobo de ver como poderia definir isso. Cuidado, eu entendo perfeitamente porque Davi falou que essa terceira opção que ele mesmo deu é meio esquisita, mas não tem nada esquisito matematicamente falando, você poderia implementar assim. Cada implementação diferente dessa que você vai ter aqui, incluindo essa aqui, você vai precisar realmente apenas
tomar cuidado para escrever as corretas definições desses aqui. E agora, quando a gente tinha, na verdade, quando a outra turma lá, que tem os tipos primitivos, definiu o que significa que o T é igual a T', ela falou aqui, opa, vamos definir isso. Como foi a definição deles? Se a gente entendeu o que aconteceu lá? Opa. Ok. E como vou definir minha igualdade aqui? Agora, cuidado, são 3. Um segundo. Isso é outra turma, certo? Essa acontece na turma linha, que não é legal. A nossa turma é legal. Então, qual vai ser a definição que eu vou escrever aqui para minha coisinha lá? Alguém? T igual T'. Significa? Não, um segundo. Aqui eu errei. Porque essa foi a definição de 2 tuplas, ok? Estou falando de 3 tuplas. Então, na turma onde foram definidas lá as 3 tuplas como tipo primitivo, eles deram essa definição. O T igual a T', se é somente sim, não tem nada. Qual foi mesmo? Pi, ok, de T é igual Pi1, 3T'. E Pi2 de T é igual Pi2T'. E Pi3 de T igual Pi3 de T'. Ok? Conjunção. Deu essa definição. Qual definição eu vou dar aqui? Como é? Tem uma opção que começa assim, Isaac. Out left de T é igual blá blá blá. Quer alguma outra opção que começa com outra maneira? Ninguém quer? Opa, desculpa, aqui é essa linha. É com essa linha aqui? Obviamente, né? Outra opção que não começa com out left de T aqui? Ok, seria Pi3. Na verdade, tu está imaginando esse 3, né? Então seria Pi3 é 1 de T, talvez igual a alguma coisa, blá blá. Outra opção, outra palpite sobre como responder. Minha pergunta é, como que eu vou definir? Como definir igualdade para minhas 3 tuplas? Tem uma opção que começa assim, tem outra opção que começa aqui. Isso foi Gustavo. Alguém tem outra ideia? Sim. Peraí. É terceira ideia ou outra coisa? Terceira ideia. Terceira ideia, qual seria? Para todo N, e aí eu boto N Pn. Então seria para todo izinho, e esse izinho vem de... eu acho que na verdade o que você falou ia acabar sendo assim, que seria para todo... não é 0, a gente começa com 1. Para todo 1 menor ou igual de I menor ou igual de 3, o Pi3i de T é igual ao Pi3i de T'. É isso que você quer falar? Certo? Espero que entendemos essa notação que escrevi aqui. Esse para todo captura o que aqui? O I, certo? Não faz sentido falar para todo 1. Né? É para todo I que você faz essa coisa. Essas igualdades aqui. Eu imagino que essa coisa ia ser apenas uma maneira para juntar essa conjunção num para todo. Tem outra ideia realmente diferente aqui para começar? Não sei, eu cheguei depois, mas não sei se pode fazer isso, mas tipo, se fizesse out left, de out left de T. Ok, uma que começa com out left, de out left, blá blá. Bem, vou parar aqui as consultas. Tem o quê? Sim. Eu estava vendo o dedo aí. Sim. Eu não sei se pode, porque eu estava pensando em começar comparando a tupla de dentro. Se a tupla, no caso a B, é igual a... Como assim a tupla dentro? Eu tenho um T e um T', certo? Quero definir o que significa... realmente certo? Não, eu acho que ela está falando do AB, da direita da definição. Aqui? Isso, da direita da definição. Tu está falando disso, né? Eu entendi isso, mas eu estou falando, eu quero definir o que significa T igual a T', certo? Não, sei lá, olhar para cá. E a pergunta é como poderia fazer isso? É porque nós não temos a função
funções? Estou falando do out left e out right? Isso. Tem sim, todas as pessoas que responderam assim, que imagino que são mais que uma, estão pensando realmente no out left e out right, dos dois duplas, certo? Davi? Tem uma pergunta, por que a gente precisaria definir para nossas três tuplas, sendo que a gente está implementando ela usando duas tuplas e as duas tuplas já têm uma definição de igualdade do que Muito bem, funciona? muito bem. Essa pegadinha aqui. Não a única coisa que não gostei no que o Davi falou é porque a gente precisa. Não é questão de apenas a gente não precisa definir isso, é que a gente não tem o direito de definir isso. Essa parte do que significa, do que deve significar igualdade para três duplas, já vem na especificação. A especificação falou para a gente que, olha, a turma deles, certo? Está falando, ok, dois objetos, três duplas são iguais, se é somente assim, respondam nessas equações aqui. Eu dei uma implementação disso. Agora, não é questão de eu não preciso definir o que é igualdade, hein? Pelo fato que eu implementei isso como dois duplas, essa expressão já significa algo. Eu não tenho o direito de redefinir isso. Que tipo de coisa é essa? Para mim, que sou implementador? Dois dupla. E essa dois dupla. Então, essa coisa já significa algo. O que eu preciso demonstrar mesmo é exatamente isso. Que é essa coisa, se é somente sim, essa conjunção aqui. Então, eu preciso verificar que, olha, com essa definição que eu dei, realmente eu estou capturando a ideia que eu queria capturar aqui, sobre o que significa igualdade. Então, cuidado, não apenas toda essa coisa aqui seria errada, porque está tentando definir algo que eu não tenho direito de definir, certo? E ainda mais, só para enfatizar isso mais uma vez, não é questão que eu não preciso porque eu já tenho igualdade lá, é que eu não posso. Porque eu traduzi essa coisa para ser dois duplas, então o que significaria eu dar uma nova definição sobre igualdade entre esses bichinhos desse tipo? Eu já sei o que essa pergunta significa para dois duplas. Então, meu dever é mostrar que, olha, com essa implementação que a gente fez aqui, realmente eu tenho a noção correta de duplas. Ok? E faz sentido ver isso para umas delas até realmente ficar no coração e na sangue o que significa verificar uma implementação de uma especificação. Cuidado, então, faz parte da especificação as equações que eu quero que essa coisa satisfaz. Não apenas as tipagens. Eu defini essa parte, eu estou de boas com as tipagens, ok? Eu falei qual seria a interface, como cada uma das interfaces, o que ela vai chamar por trás dos papéis, certo? Mas eu preciso também verificar que ela satisfaz as coisas que precisa satisfazer. E nesse caso, eram todas as equações que vêm juntos com essa especificação aqui. Que não foram apenas essas, porque temos também a correspondente dessa aqui. Se você pegar vou escrever essa para o 3 dupla, mas depois não. Se eu pegar a P1 de T, a P2 de T e a P3 de T, e botar essas numa triplinha, isso deve ser igual a quê? A T, certo? Então tenho essa equação também para satisfazer com minha especificação. Dúvidas? Esse é o nosso primeiro contato, na primeira vez que boto na mesa de estudo essa ideia de implementação e especificação nessa disciplina. A gente estudou isso bastante na FMC1, quem pegou no semestre passado, mas eu quero abrir especialmente para as pessoas que estão vendo isso pela primeira vez. Em programação é comum, e eu acho que vocês já devem encontrar essa ideia de criar uma interface e implementar essa interface. Talvez em LP1 tem isso, LP2 talvez, não sei, alguém pode confirmar que essa ideia de interface é vista em pelo menos alguma disciplina de programação aqui? LP2, É LP2 mesmo? Ok. Então, tem gente também que não pegou LP2. Não sei se tem alguém que não pegou nem LP2, nem FMC1 no semestre passado para ter esse contato primeiro. Mas a ideia, então, uma das ideias para ver isso de uma maneira de programação é que você quer a especificação que você vai dar é falar, ok, precisa ter uma função que vai pegar essas coisas e retornar esse tipo de coisas. Então, você está dando os tipos praticamente, mas você não está falando como que ela vai comportar. Isso é trabalho do implementador. E quando o teu usuário quer usar essa coisa, a ideia é que ele vai ficar apenas mexendo com a interface que você permitiu, sem olhar os detalhes que tem dentro na implementação. Então, moral da história, mesmo se eu escolher implementar as 3 tuplas nessa maneira,
eu nunca vou fazer essa coisa aqui. Porque se eu escrever para uma 3 tupla essa coisa aqui, sei lá, vamos dizer que eu implementei as tuplas, certo? E depois estou trabalhando a tuplas num certo teorema que eu quero demonstrar, está dizendo lá, sejam, sei lá, até linha 3 tuplas, blá, 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 e eu escrevo essa coisa lá. Essa é uma das coisas que ia compilar tecnicamente, porque por sorte realmente a minha 3 tupla foi implementada para ser uma 2 tupla, então não tem type error aqui, mas trabalhando de uma maneira certa, eu ia considerar isso um type error humano, certo? Como uma sorte, como se eu estou quebrando esse compromisso que eu tenho de usar apenas uma interface das coisas e não as implementações. Então, o que eu precisaria fazer isso? Eu queria extrair a primeira projeção, eu vou usar apenas essa coisa aqui. E tudo que eu vou escrever, vou usar essa coisa e não essa. E tudo que eu vou escrever vai ser transferível para outra turma que está trabalhando com tipos primitivos e para outra turma que está trabalhando também com implementação, como vamos dizer a gente aqui. Só que talvez escolher não essa implementação, mas talvez essa. Se eu começar a usar essas coisas, meu código vai explodir. É frágil. Qualquer mudança das bibliotecas, das implementações, vai acabar quebrando minhas ideias. Então, a gente vai considerar isso como se fosse um type error. Tecnicamente, eu estou parando, se eu escrever assim, eu não sou mais agnóstico a respeito da implementação que foi escolhida. Parece que eu estou pensando na implementação do T, mas eu deveria ficar pensando na interface que eu tenho. O T, alguém construiu, não quero abrir a caixa e mexer com os cabos que tem dentro. Quero usar os botãozinhos que eu recebi. Okay? Então, se o próximo modelo chegar com outra implementação por dentro, vai continuar funcionando minha demonstração e minha teoria toda. Entendemos mais ou menos essa ideia de especificação e implementação? Ok. A gente vai ver muitos mais tipos aqui, certo? A gente só viu agora os 3 tuplas. Imagino que vocês conseguem imaginar como seria uma N tupla. Pelo menos para os N's a partir de 2. A gente já viu 2 ou 3, mas agora se eu falar 4 tuplas, 5 tuplas e tudo mais, vocês conseguem imaginar qual seria a especificação de cada uma delas? Eu vou gostar de pensar que para nós todos esses tipos são primitivos no sentido de vamos trabalhar só com especificações, mas faz sentido a gente praticar o exercício de implementar coisas também. Então, um exercício para nós, implemente uma 3 tupla a partir de 2 tuplas. Está aqui. Okay? Um desafio muito mais legal seria, ok, mas talvez tendo apenas conjuntos, eu vou querer implementar 2 tuplas. Quero implementar isso a partir dos outros tipos que eu tenho. Nesse momento, na verdade, só tenho conjuntos. E isso é um desafio muito legal. Alguém que já viu isso vai querer levantar a mão e falar imediatamente qual a resposta, mas não é tão fácil, não. Aqui eu preciso também falar qual vai ser a minha definição disso, certo? Eu preciso definir isso. Se eu quero implementar 2 tuplas. Implementar 3 tuplas em termos de 2 tuplas é muito fácil. A gente já viu imediatamente, vocês levantaram a mão, vocês têm 4 opções aí. Agora, se eu cobrar, bora implementar 2 tuplas em termos de conjuntos, não vai ser tão fácil. Eu não quero ver uma resposta, especialmente se alguém já viu isso, eu quero ver uma resposta errada. Então, não vou arriscar, perguntar a Davi, porque talvez ele vai acertar. Eu tenho com esse medo. Quero uma resposta garantidamente errada, então eu vou dar a resposta garantidamente errada. Vamos pegar essa implementação aqui. Eu tenho um conjunto, certo? Então, eu sei o que é isso. Isso é um conjunto. Está nas minhas mãos. E estou definindo essa coisa para ser esse conjunto. É uma tentativa de implementar algo. E agora quero ideias, e agora quero ouvir vocês. Qual o problema com essa implementação? Os problemas, vocês precisam falar uma coisa da especificação que não está sendo atendida, certo? Eu quero ouvir tanto coração quanto coisas específicas. Eduarda? Se definir como conjunto desse jeito, a ordem não vai fazer diferença na tupla. O estado de out-left, out-right vai ser nebuloso. Muito bem. Um segundo. A primeira parte da resposta da Eduarda respondeu bem no que eu queria ouvir no coração, mas já na segunda parte ela falou uma coisa sobre o out-left e o out-right. E isso é uma coisa cobrável antes de a gente sequer pensar se essa é uma definição boa ou não. Porque para eu implementar isso,
Eu não fiz todo o meu trabalho. Eu preciso definir umas coisas e depois também preciso verificar que a especificação está sendo atendida. Mas nesse caso, não é apenas que não estou atendendo a especificação, como a Eduarda percebeu que vai ter um problema atender a especificação. Nesse caso, eu nem defini tudo o que eu precisaria definir. O que eu não defini aqui? O out left e o out right, certo? Ok, essa coisa vai ser esse objeto, ok, estou implementando, eu sei agora qual vai ser a natureza da suposta 2 tupla, vai ser o quê? Um conjunto, ok? Mas você precisa falar qual vai ser, como vai comportar o out left. Então, o out left do conjuntinho AB, eu precisaria falar qual vai ser. E agora já vou perceber um problema que tem aqui. Por que eu não poderia escrever isso? O conjunto consegue identificar qual é o state. Sim, como que eu vou pegar esse A se eu tenho os meus mãos conjunto? Eu posso perguntar para esse conjunto se o A pertence a ele, vai pertencer ou não vai pertencer, mas como eu vou extrair essa opção aqui? Não tenho como extrair. Mesmo se numa maneira conseguir definir essa coisa, na verdade, então, a gente vai cobrar ver se a implementação é boa e atende à especificação a partir do momento que a especificação terminou, certo? Então, nesse momento, estou faltando ainda coisas, certo? E eu consigo perceber, mas isso apenas se eu estou pensando em tipos legais, que eu já tenho um problema aqui, porque qual seria o tipo de out left nesse caso? Esse conjunto aqui pode ser sequer formável, porque as tuplas permitem que o primeiro componente seja um inteiro, o segundo um natural, uma pessoa. Aqui eu ia ter um conjunto de que tipo de coisa? Ia acabar sendo sujo. Mas, mesmo se eu não tenho esse problema, se eu trabalho de uma maneira suja desde o meu coração, eu ia ter um problema aqui porque não saberia como extrair o A. Então, se na verdade eu moro num mundo com tipos legais, essa coisa aqui sequer faz sentido. Vou perguntar que tipo de coisa é, ok, conjunto de quê? Porque para mim conjunto sozinho não é o tipo. Então, se o Azinho aqui foi de tipo alfa e o Bzinho foi de tipo vita, na verdade esse conjunto aqui é mal formado, não é nem conjunto de alfa nem conjunto de vita. Mas mesmo se eu não penso dessa maneira, eu vou ter um problema de como extrair o A daqui. Então, espero que todos entendemos que essa ideia aqui não funciona. Vou escrever aqui. Concordamos? Entendemos por que não funciona? Okay. Então, aqui o desafio é realmente bem mais difícil. Em comparação com isso, com certeza é bem mais difícil. Eu vou deixar vocês pensar um pouco nisso. A gente vai rediscutir isso. Ou talvez vocês podem postar um pouco no Zulip. Na próxima aula eu vou ver uma resposta nisso. Pelo menos qual o desafio eu espero que entendemos. Certo? E para responder nesse desafio, vamos trabalhar de uma maneira suja. Eu vou dar essa como falar? Suja, entendemos tudo o que significa. Não vou ser set de alfa, set de vita. Vamos considerar que tudo é conjunto ou todo um objeto assim, como se fosse Python. Para ver uma primeira resposta aqui. Ok. Então, depois desse papo, espero que entendemos mais ou menos o que se trata, a ideia de especificação e implementação. Vou considerar que temos todas as n tuplas a partir de 2. E tem duas perguntas super legais aqui sobre o que acontece nos casos extremos de tuplas. E uma seria o que acontece, uma coisa que não é tão difícil para imaginar, o que seria se eu tenho tamanho 1. Então, eu gostaria de ter uma ideia do que seria a tuplinha A, que só tem o A nela. E ideias de... Eu quero ideias tanto como o que seria a especificação nesse caso. A especificação para cada N a gente entendeu o que é, certo? A especificação está dizendo que eu tenho a única pergunta que eu posso fazer numa tupla, numa N tuplas, na verdade. Quantas perguntas eu posso fazer? N, certo? Na 2 tuplas eu posso fazer 2 perguntas. Qual é o primeiro, qual é o segundo? Na 3 tuplas tenho 3 perguntas. Então, numa uma tupla, eu só tenho uma pergunta para fazer, para extrair algo dela, certo? Que seria um trivial, sei lá, pi 1, certo? Tendo apenas uma, então, pergunta que eu posso fazer, esse objeto aqui carrega exatamente uma específica informação, que é qual é a resposta que ele vai dar na única pergunta que alguém pode fazer para ele. E nesse sentido, faz sentido identificar essa coisa
Isso talvez vai parecer estranho se vocês pensam isso como se fosse uma lista na programação, porque não seria exatamente identificável. Mas, nesse caso, então, essa coisa faz sentido identificar com quem? Com o próprio A. Faz sentido isso? No final das contas, toda a informação que tem o A é quem ele é. E toda a informação que teria uma tuplinha 1 seria o que é, ele é retornar o que é, o próprio A. Certo? Então, nesse caso, podemos pensar que uma tupla de tipo alfa é um objeto de tipo alfa. Faz sentido isso? O n igual a 1 acho que não é polêmico, nem problemático, nem nada. Talvez, se você pensa realmente como uma maneira muito assim implementacional, você pode falar, espera, aqui eu preciso perguntar algo para receber o A, aqui eu já tenho o A nas minhas mãos, certo? Mas a ideia é que a informação que eles carregam é a mesma, então faz sentido essa identificação. O n igual a 0 não é tão simples. O n igual a 0... tem uma dúvida ou é sobre n0? Sobre N0 ou N1? Não, sobre N1. Sobre o quê? N1. O N1, certo, ok, fale. Ali uma dupla vai ser definida pelo próprio A. Então não seria a igualdade da definição, não seria o igualzinho com definição por cima? Estou falando disso? Não seria a própria definição dela? Então. Estou falando se essa coisa era para ser definição? Podemos considerar isso como se fosse definição. Olha, a tupla 1 de A, vou definir para ser isso. Essa definição, vamos dizer assim, é meio trivial confirmar que ela satisfaz essa especificação. Porque eu preciso também definir qual ia ser a única posição que tem aqui. O P1 de T, dessa duplinha aqui, de T na verdade, seria igual a... Peraí, não tenho A aqui. Se isso é igual ao A, estou definindo isso para ser isso, certo? Então, esse objeto e esse objeto são iguais. Então, estou perguntando qual a projeção, no final das contas, faz o próprio T, certo? Então, todas essas equações que precisaria definir aqui, que seria só uma praticamente, já é gratuita. No N0, num certo sentido, eu tenho uma certa facilidade para responder, mas talvez tenha uma dificuldade para entender o que está acontecendo. Qual uma coisa que é um pouco mais fácil aqui? Quantas coisas eu preciso definir? Quantas perguntas vão ter os objetos? Nenhuma, certo? Então, é uma coisa que é determinada pelas possíveis respostas que pode dar em todas as 0 perguntas que eu posso fazer nele. Segundo. Então, não faz sentido pensar que eu vou poder ter 2 objetos que consigo distinguir esses 2, sendo que os 2 são objetos do tipo de 0 tupla. Ou seja, se eu tenho x ou t telinha, que são as duas coisas são 0 tuplas, ok? E eu estou no processo de tentar ver se eles são iguais ou não. Qual seria a minha única chance de achar que eles são distintos? Se eu quero realmente confirmar que o t é diferente do telinha, eu preciso achar uma pergunta que elas respondem e as respostas são diferentes, certo? Só que não tem nenhuma pergunta que esses caras respondem. Pela construção deles, sendo 0 tuplas, eu não posso perguntar nada neles. Posso pensar, então, que eles mesmos não carregam dentro deles alguma informação. Faz sentido isso? E a gente vai acabar definindo o único... Então, o que eu estou argumentando aqui é que o tipo de 0 tuplas só pode ter um único habitante e tem exatamente um habitante. A tupla, isso vai parecer estranho para quem não viu algo parecido antes disso. Seja, vou escrever aqui, seja T, a 0 tupla definida pelas... E agora eu preciso escrever as equações de como uma para cada pergunta que posso fazer. Ponto. Ok? Faz sentido? Aí eu defini essa coisa, realmente eu fiz tudo o que eu preciso, a partir do que significa 0 tupla, eu fiz todo o trabalho que preciso para definir algo, e a partir dessa discussão aqui,
eu sei que não tem como definir um habitante distinto desse tipo. Eu sei que tem várias mãos na fila, me dê mais 2 minutos e vamos voltar para discutir tudo isso. Certo, mas agora esqueci o que eu queria falar. Sim, notação. A notação que a gente vai ver usar para A zero tupla, eu tenho o direito de falar A zero tupla porque só tem uma, vai ser meio óbvio, vai ser abrir e fechar parênteses. E dá uma impressão de uma tupla vazia mesmo, certo? Tipo, abrir a tupla, eu listei todos os componentes na sua ordem que ele tem e fechei as coisas. Agora, se vocês preferem parênteses ou se preferem os angle brackets, eu não faço questão, a gente vai usar as duas coisas, cada uma, dependendo de qual das duas vai gerar menos confusão em cada contexto. Agora, vamos lá, vou escanear assim, peraí. Sim? A primeira pergunta é, seja ter Você tem uma pergunta agora, depois na segunda rodada vai ter a próxima. Ok. Fale. Então, vou perguntar a outra. Certo. Você vai poder também afirmar que eles são iguais? Porque... Sim, eu acabei de argumentar aqui, então a resposta na tua pergunta precisa dessa parte também, a gente entende essa parte também. Isso aqui realmente define uma zero tupla, porque para definir uma zero tupla é preciso fazer certos trabalhos e eu fiz aqui. Então isso definiu uma zero tupla. Esse argumento aqui é sobre por que não posso ter mais que uma zero tupla. Porque para ter realmente duas tuplas distintas, eu preciso diferenciar entre as duas a partir de alguma pergunta que eu vou fazer para elas. Só que parece que são uma caixinha que não tem nenhum botão, certo? Não tem nenhum cabo, nada. Então não tenho como perguntar a mesma pergunta para as duas e receber uma resposta diferente. Sim. Então, com essa afirmação das zero duplas, a gente afirma que tudo é igual até a gente achar uma coisa diferente? Não, peraí. Eu quero traduzir o que seria a igualdade entre o T igual ao T', certo? O que significa igual ao T'? Que é para todo... Poderia escrever isso de uma maneira talvez parecida com o que Ian falou antes. Poderia falar aqui. Para todo 0, não 0, 1. 1 menor ou igual de I... menor ou igual de 0, certo? O P, sei lá, I de T é igual ao Pi I de T', certo? E agora, como aqui essa coisa vazia, não tem nada aqui dentro, eu tenho uma demonstração que o T é igual a T'. E isso acaba me convencendo que tem até uma, porque eu mostrei que quaisquer dois acabam sendo iguais, isso garantiu que eu tenho no máximo uma tupla, um membro de zero tuplas, e essa parte garanta que tenho pelo menos uma, porque eu consegui definir uma aqui. Então, juntando as duas informações, eu sei que tenho exatamente uma única tupla, e isso me permite dar uma notação específica para esse único habitante de zero tuplas, que vai ser esse cara aqui. Ou a notação, certo? Um segundo. Ainda nessa ideia, faz sentido a gente se preocupar, dar um nome legal sobre as zero tuplas. E uns de vocês já enxergaram isso a partir da definição 1 que pegaram, mas eu vou chegar nisso daqui a pouco, não quero falar sobre isso. Então, se alguma pergunta das mãos tem a ver sobre o que estou falando agora, vamos segurar essa pergunta. E agora vou escanear de novo. Estamos, Isaac. A gente pode dizer que zero tupla do tipo alfa é um objeto diferente? Ok, excelente pergunta. E tem um erro na própria pergunta. E um erro legal, por isso eu falei que é excelente pergunta. Sobre os conjuntos, por exemplo, faz sentido falar, se a gente pensa, toda essa discussão faz sentido apenas se a gente está no mundo com tipos estáticos, tipagens legais e tudo mais. Faz sentido, então, falar que essa coisa eu posso ver como um conjunto de inteiros, certo? E eu posso ver também um conjunto vazio em outro tipo, sei lá, conjunto de naturais, talvez, ou de pessoas, ou sei lá o quê. E não faz sentido falar que tem apenas um conjunto vazio, porque nesse sentido, para cada tipo alfa, eu tenho também um conjuntinho vazio, vamos dizer assim, do tipo alfa, suma alfa, que é de tipo set de alfa.
Então, nesse sentido, e cuidado, porque muitas vezes a gente não trabalha de uma maneira cuidadosa, é tudo objeto certo, então nesse caso realmente temos unicidade de um único vazio. Mas aqui teríamos unicidade de vazio dentro de cada tipo. Tem um único conjunto de inteiros vazio, e tem um único conjunto de inteiros de naturais vazio, mas sequer posso perguntar se são iguais ou não, porque tem tipos diferentes. Essa coisa não é que é falsa, é que é tão errada que nem é perguntável. Estou perguntando igualdade entre duas coisas, tipos diferentes. Então aqui entra essa questão de falar conjunto vazio de que tipo? De conjuntos de tipo alfa, ou de conjuntos de tipo vita. O que Isaac falou foi sobre essa coisa aqui, se seria uma zero-tupla de qual tipo. Mas cuidado aqui, porque as zero-tuplas não comportam dessa maneira. Para formar um tipo de tuplas, de conjuntos, eu preciso aplicar esse set num type, certo? Vamos lembrar dessa ideia? O próprio set pega um type e vira um type, certo? Então, o set de int é um type. E por aí vai. Agora, de tuplas, eu não tenho um tipo de duas tuplas. Vou começar de três tuplas. Eu não tenho um tipo de três tuplas, mas na verdade para qualquer três tipos que você pode escolher, e você gosta, e você pode até repetir. Então, se você escolher, sei lá, inteiros, pessoas e inteiros, eu tenho um tipo de três tuplas que eu vou escrever assim: int, cross, pessoas, cross, inteiros. Então, assim que você escolher, em uma certa ordem, certo? Esse tipo seria diferente desse tipo aqui. Eu espero que não estou falando apenas com Isaac, mas estamos acompanhando essa dúvida porque é bastante interessante. Então, esses dois tipos são diferentes. Os dois são três tuplas, mas três tuplas sozinho não um tipo. Mas não pelo mesmo motivo que o set sozinho não é um tipo. O set está esperando falar set de que coisa? Uma três tupla está esperando falar três tupla de quais três tipos? Certo? Então, essa seriam as três, o tipo de todas as três tuplas dos tipos int, pessoas, int. E aqui seriam as três tuplas de tipos int, int, pessoas. Outra coisa. Então, para formar tipos de três tuplas, preciso três tipos, certo? E para isso virar um tipo, em uma certa ordem. Para duas tuplas, eu preciso dois tipos para isso virar. Para uma tupla, eu preciso um tipo. E vamos acabar identificando a uma tupla com o próprio tipo. Mas agora, para zero tuplas, eu vou precisar saber zero tipos. Eu vou te dar zero escolhas para tipos, eu já vou ter um tipo. Ou seja, desses tipos todos, de semituplas, o único que já é um tipo sem saber nada mais de quais coisas você vai escolher é o zero tupla. E nesse sentido, eu realmente tenho apenas um cara aqui que mora nesse tipo. Então não faria sentido falar é uma zero tupla de inteiros e essa é uma zero tupla de naturais. Um conceito correspondente a isso que tu viu em programação funcional em indução e recursão era das listas. Só que cuidado, as listas, a lista de inteiros é o que é? Só tem inteiros nela, certo? Pode variar em tamanho, mas só tem inteiros. As tuplas têm fixo não apenas uma certa quantidade de projeções, as três tuplas têm três, as duas tuplas têm dois, sei lá o que é. Elas têm também fixo a informação de qual é cada um dos tipos que elas precisam. E a zero tupla precisa de quantas informações? Zero. Então isso já é um tipo só. Ok, continua, Antônio. Uma dúvida em relação à maneira como foi definida um tupla. Sim. Eu achei confuso fazendo um paralelo com a programação, que na programação você tem, por exemplo, a variável tem um nome e ela guarda outra coisa, que não é necessariamente o mesmo nome. Então, digamos uma variável int a, que seja um char a. Continua? Não precisa necessariamente guardar o a. Não, é char. Eu te perdi. No caso do Você tem, estou tentando entender o que você está falando, você tem uma coisinha assim, que é abusamento falado com variável, mas enfim. Não era int, eu confundi, mas É o quê? eu quero dizer que definir um tupla como sendo o tipo, para mim soa um pouco confuso, porque para mim faria mais sentido
definir como só alt, por exemplo, em vez de alt L ou alt R? Um segundo, não tem alt left e alt right, esse é o ponto aqui. Não, então ser só alt, né? Que não tem dois, tem só um. Ok, você pode pensar que a única fase é para você falar qual seria o alt dela, certo? É, porque colocar, por exemplo, ali como estava, que era A, uma dupla de um, que era abre A igual a A, do jeito que estava, pensando de maneira de programação, fica meio estranho. Porque Eu entendo a tua confusão. Um segundo, você está pensando, eu acho que você está confundindo a parte de implementar isso de uma maneira e a parte de se faz sentido realmente identificar isso ou não. Se você tem esse objeto nas suas mãos e você trabalha realmente de uma maneira implementacional, e esse é o 5, certo? Ok, qual a única coisa que você pode fazer nesse 5? Você está falando que seria um type error tentar isso aqui. Faz sentido? Não é isso que você está falando? Que se você formar essa soma, deveria ser um type error, o certo seria falar out de 5 para extrair os 5 que tem aqui dentro e depois somar com o 2. É isso tua briga ou eu estou entendendo errado? é mais ou menos isso, em relação ao nome, tá? Pensa numa lista que só tenha um. Cuidado, não uma lista aqui. Eu quero diferenciar isso. A gente não encontrou listas ainda, nessa disciplina pelo menos, mas vai acabar sendo um outro tipo, a gente pode denotar isso como outra anotação realmente para não confundir isso. Inclusive, inclusive a lista vai ter o mesmo tipo que o C tem. A gente vai falar lista de inteiros, lista de blah, lista de blue, e a ideia é que vão ter, de uma maneira assim, uma lista, objetos desse tipo, cada uma delas. Acho que é isso exatamente a tua briga aqui. Não, e também não confundir o nome da tupla com o que ela tem. Eu acho que o principal é isso, porque pensando na analogia da lista, tudo bem que a gente não vê o tipo lista, mas uma lista no vetor em C, você tem o nome que ele tem, é um nome que você inventa, que você cria um nome para ele, e você tem a coisa que ele está guardando. Você não pode operar usando só o nome dele. Mesmo que seja só um, mesmo que seja um vetor de um, você não pode usar, chamar o nome do vetor e não colocar a posição dela. Um segundo. A razão que você está falando isso não pode é porque você está pensando numa específica implementação, certo? Que vai ser, não sei como foi implementada. Mas se eu te dar minha implementação, certo? Que seria, ok, vamos definir essa coisa para significar, eu preciso implementar isso, vamos dizer, certo? E eu escolho essa coisa aqui. Agora não estou falando de uma maneira primitiva. Numa maneira primitiva você tem razão. Mas eu quero ver se essa definição atende à especificação que eu preciso atender. E novamente estou roubando porque eu não completei a minha especificação aqui e preciso também falar qual seria a resposta que ela vai... como que ela vai responder se ela pegar qualquer T aqui. Aí eu vou falar, ok, como que ela vai responder? Ela vai retornar o próprio T. Certo? Então, nesse caso, quando você vai escrever isso é igual, ainda mais, ele é exatamente a mesma coisa. Vamos traduzir isso, minha definição foi que isso é igual a o que ele tem lá, isso seria 5 mais 2. E então isso vai compilar. Talvez você vai acabar implementando de uma maneira onde não vão ser iguais. Mas o ponto aqui era que a igualdade funciona. Ela consegue atender a especificação, todas as partes da especificação que ela precisa atender, ela atende todas elas. E acaba facilitando a nossa vida não diferenciar entre a tuplinha X, pegar isso como um caso especial. E nesse caso também identificar um tupla de tipo A com o próprio tipo, do tipo alfa, com o próprio tipo de alfa. A ideia é que, no final das contas, seria apenas um trabalho burocrático que você precisa fazer aqui para extrair informação. Não é que aqui ele realmente tem mais informação capturada além do próprio objeto que ele está carregando. Tu poderia até pensar que a própria linguagem deveria fazer esse trabalho para ti. Se ela ver essa soma aqui, ela deveria falar, ok, eu vou extrair isso a partir do 5 para tirar o 2. Que não seria o caso
Sobre as listas, eu não quero falar ainda das listas porque a gente não viu, eu não posso pressupor que a gente conhece sobre listas, mas tu falou também de vetor lá, independente do que eu não sei exatamente o que você pensa sobre vetor, mas meu palpite é que o que você chama de vetor é exatamente uma tupla, mas talvez não é. É tipo, o que você entende na vetor, o que você entende de tuplas depois da nossa conversa, são coisas diferentes mesmo? Ou é a mesma coisa? Não, assim, uma tupla seria um vetor de duas posições. Então, qual a diferença entre uma 2 tupla e um 2 vetor nesse caso? Isso também depende da linguagem, da terminologia que você está usando, porque você pode encontrar vetores onde os tipos de cada posição muda, onde a primeira posição é um inteiro, a segunda é um string, ou você pode falar, não, aquele vetor de inteiro significa que só carrega inteiros. Mas nesse caso a gente vai acabar chamando isso de lista, e vai entrar nessa categoria aqui. Mas, das linguagens que eu conheço é de um tipo só. vetor de inteiros. E você chama a posição. É como se fosse uma projeção da tupla. Então qual seria a diferença entre vetor e tupla nesse caso? Nenhuma. Ok, ponto. É porque você falou, poderia ser uma tupla ou um vetor. Eu quero entender qual a diferença que você tem na tua cabeça sobre essas duas coisas. Ok, então, mas você concorda então que essa definição, se eu definir dessa maneira, satisfaz todas as especificações? Certo, ok. Eu acho que o importante aqui seria entender isso. Eu vou continuar. Sim, Kival? Você disse que a tupla tem o mesmo tipo de alfa. Se a gente concordar com essa ideia, podemos pensar que isso fosse como uma convenção. Eu entendo a briga não filosófica, que não é exatamente a mesma coisa. Certo? Aqui, fale. Mas, tipo, se a gente enxerga um tuplo desse jeito, a gente pode enxergar o single tuplo do mesmo jeito? Não. Porque, olha, se eu tenho uma tupla A, eu quero pegar o próprio valor que ela tem, a pergunta é imediata, vou chamar o out nela. Eu já tenho valor. Cuidado, o conjunto não posso extrair valores. O conjunto não tem uma interface que eu faço perguntas e ele retorna valores. Eu dou objetos para eles, para o conjunto, e elas viram aceitos ou não aceitos. Então a interface é bastante diferente para falar que vou identificar isso de uma maneira que faz sentido, sem causar dores de cabeça, realmente. Tem outras dúvidas? Podemos continuar? Estamos ok? Ok. Bem, então sobre o N0, descobrimos que tem uma zero tupla e é um momento bom, talvez, para ter um papo sério sobre o que acontece em muitas linguagens de programação, como uma mentira bastante, assim, infelizmente comum. Eu vou precisar, assim, uma familiaridade pouca com C agora para entender esse papo. Podemos pensar que as funções, entre aspas, de C correspondem em funções matemáticas, e a gente já viu um problema com essa ideia. Não lembro quem foi aqui que resolveu, na verdade a gente teve, foi Maria, assim, que resolveu de uma maneira legal aquele problema de achar uma função que se eu tenho x igual a y, se eu aplicar a mesma f no x e no y, mesmo que eles são iguais, essas coisas não iam ser iguais. E para quem não viu isso, precisa ver isso, uma das coisas super importantes para entender. E a ideia é que, na verdade, como foi feito isso, a gente definiu uma certa função, entre aspas, onde mexeu onde tinha um side effect. Tinha um efeito colateral. E o efeito colateral era que a gente definiu, não sei como, uma função aqui, certo? E uma das coisas que ela fez foi alterar uma variável, entre aspas, isso também, que não sei qual era o valor dela, mas fez algo assim. Alterou essa variável. Então, podemos pensar que, olha, a f, quando é chamada, vai ver esse valor dessa variável, se é 0, ela vai retornar 0, se caso contrário, vai retornar 1, e além disso, vai trocar esse valor. Então, se eu perguntar agora se a f de qualquer x, que não sei qual é igual ao próprio f de y, eu vou ter um problema.
E espero que vocês perceberam que, na verdade, sequer precisa... Isso não é uma quebra apenas da lei da substituição, de igualdade. Estou quebrando até a reflexividade da igualdade aqui. Porque eu poderia apagar isso também aqui. Poderia criar, mesmo contra-exemplo, não precisa de argumentos. Poderia pegar a f, chamar a f e ver se é igual com a própria chamada de f, e não ia ser. Certo? Eu tinha proibido nesse exercício falar de random e coisas meio óbvias, mesmo que também são side effects. Eu queria ver realmente um side effect que não tinha a ver nem com random, nem com tempo. Alguém também mencionou o tempo, também seria válido exemplo aqui. Eu estava imaginando que vocês iam pensar ou nisso ou em criar, por exemplo, arquivos. Imagine que a F testa se um arquivo está lá. E se não está, cria esse arquivo, mas já que ela criou, se ela retorna 1. Em caso que o arquivo já estava lá, cria 0. Então, a segunda vez que você vai chamar aqui essa função, você já vai receber um valor diferente. Então, quando uma função, entre aspas, tem side effects, ela efetivamente não é função. Ela quebra os raciocínios, as leis que a gente tem sobre funções. E então já sabemos um motivo de não realmente pensar que o que é chamado função em linguagem de programação que tem side effects não seriam exatamente funções. E agora quero ver como quebram mais umas coisas sobre ideias de como traduzir coisas assim de programação para coisas matemáticas. Eu espero que nessa disciplina a gente vai voltar para ver um pouco melhor essa ideia de pegar uma coisa de programação, mais coisa sintática, e atribuir uma semântica nela. E isso vai ser um trabalho bastante interessante, e espero conseguir fazer isso dessa vez. Mas, por enquanto, eu gostaria de falar qual seria a interpretação que eu poderia dar para o tipo int, se eu estou pensando em mundo matemático. Qual seria uma resposta meio razoável aqui? Conjuntos inteiros é uma resposta bem padrão. Quero ver um primeiro problema com essa... Tem vários problemas, na verdade. Vamos ver uns. Davi já tem. Fale. Já que eu falei de C, eu falei de int, praticamente o int tem um limite, inclusive esse limite não é exatamente bem definido. Dependendo de em qual máquina você está, em qual compilador você está usando, talvez vai ser uma coisa definida. Tem outras linguagens onde o int pode ser realmente fixo para significar exatamente essa quantidade de bits que eu tenho, mas mesmo assim eu ia ter um probleminha aqui. Talvez diferente. Então, se eu pensar em uma linguagem onde tenho int, assim, com i maiúsculo, ou sei lá, integer, como se chama, onde realmente vai ter uma infinidade de inteiros, eu quero vocês pensar se tem algum outro motivo de outra briga para identificar isso. Uma briga óbvia, a primeira é o que exatamente aqui Davi falou. O int tem tantos inteiros, esse conjunto matemático tem infinitos. Mas eu quero levá-los para o integer agora. E o integer agora eu considero que tem uma infinidade. Assim, é outra ideia? O quê? Tipo, o integer, o conjunto ele possui elementos. Uhum. E o integer, ele consegue representar seus elementos, só que ele tem um limite de representação. Qual seria esse limite? Tipo, em relação aos bits, um limite físico, tá ligado? Não, peraí, porque essa diferença que eu queria, por isso... Não, mas seria mais a ideia seria focar no tipo, ele não contém os elementos, ele só representa eles, enquanto o conjunto representa. É meio filosófico. Tá, ok. Ok, não, mas um segundo. A ideia dessas traduções, para passar de uma coisa de sintaxe para uma coisa semântica, é realmente traduzir certas coisas num mundo meio viajado. No final das contas, com certeza, o int2 foi representado nos bits na tua máquina, não sei como foi, é outra coisa do que o inteiro 2 que tem nas nuvens do meu pensamento, certo? Então, mas essa é exatamente a ideia quando a gente quer traduzir, é achar uma maneira que é compatível com o que a gente está esperando, certo? E nos ajuda a raciocinar sobre os nossos programas. Aqui, então, um perigo seria esse que o Davi falou. Sim, Ian? Acho que a briga é justamente como que você vai traduzir, porque espera que respeite alguma coisa, né? Senão, bota todo mundo pro zero e já tem uma tradução. Um segundo, não. Porque você está... Essa tradução que a gente está falando aqui é no nível dos habitantes do tipo. Ele está se perguntando quem vai ser o int 3. Aqui tem, sei lá, o int. E, não sei, talvez eu deveria escrever de uma maneira mais, assim,
parecer mais computador. E aqui tenho 3 bonitos lá dos nuvens. Então, uma questão seria onde mapear o 3, mas agora meu nível é no nível de tipos e outros matemáticos. Então, agora quero saber para onde vou mapear o próprio int. Então, a ideia seria essa, mas temos um problema de, espera aí, aqui tem uma infinidade, aqui não tem, está meio estranho. Agora, se eu substituir esse por esse int, tua briga tem a ver sobre para quem você vai mandar cada um, certo? Eu quero uma briga não nessas associações, mas nessa associação aqui. No momento que você escolher o tipo int, vai para o conjunto inteiros. E agora vamos preocupar com os detalhes. Eu estou ainda na primeira fase de falar o tipo int com os inteiros. Espera aí, será? Então, o primeiro espera aí aqui foi do Davi. E aí tentei atender o Davi, substituindo o tipo de int. Eu falei, tem razão, esquece então o tipo de int. Vamos pegar um tipo integer que tem realmente uma infinidade de habitantes. Será que agora faz sentido falar que esse vai ser associado com o conjunto dos inteiros? Ideias para respostas ou não? Sim, sobre isso. Quero só uma resposta aqui, porque não podemos gastar muito mais tempo nisso. Isaac. Eu acho que para você ter essa associação desse int para os nossos integers... Não, esqueça o int. Estamos no integer. Pronto. Ele teria que obedecer todas as regras que a gente deu para considerar algo como sendo os inteiros. Uma boa observação é que, na verdade, aqui, tanto o tipo vem junto com todas as operações que temos definidas nesse tipo. O integer vem junto com adição, multiplicação, sei lá, um certo 0, um certo 1 aqui dentro. E aqui também, não apenas um conjuntinho, certo? É um conjunto estruturado, onde a gente destaca quem é o 0, quem é o 1, como funciona o maisinho e tudo mais. E aqui realmente faz sentido que precisamos respeitar as operações aqui, dentro das operações aqui. Mas tu está achando algum problema se eu nessa associação? O que você botou na mesa é que, espera aí, precisamos tomar cuidado com algo, mas olhando para isso não parece que tem alguma óbvia coisa sendo quebrada aqui. Se eu perguntar sobre os racionais, os rats, ou se você pensar em floats, aqui já vou ter um problema. Espero que vocês estudam os problemas que tem aritmética de... como é em português? Ponto flutuante, assim? Pronto. Então, cuidado lá, porque não tem nada do que a gente sabe. Comutatividade, associatividade, sei lá, todas essas coisas vão embora. Então, isso ia quebrar mais um motivo de não respeitar isso. Mas, nessa briga eu ia falar, então, esqueça os floats, bora nos racionais mesmo. Onde eu vou considerar os quocientes, se tua linguagem tem. Se não, troque para outra linguagem. E vamos ver. Então, o que Isaac falou aqui é questão de, talvez dá um problema nas operações, certo? Mas aqui não me parece que vai dar, ou pelo menos gostaria de saber qual seria o problema das operações aqui. Tu visualizou alguma operação, alguma propriedade aqui que não seria respeitada? Por exemplo, a adição não comutativa nos integers, por exemplo. Sim? Porque aqui temos esses problemas também. Aqui temos problemas também, além da quantidade, temos quebrado as coisas. Você vai fazer um overflow lá, você vai somar 2 positivos, você vai chegar a um negativo. Isso já ia ser outro problema que temos aqui. Mas aqui... tá, última pergunta. Pode falar? É um pouco viajado, professor. É para dar outra resposta? Tá tudo bem, Sim. não sei se está certo, porque eu estou achando um problema que, na verdade, é uma coisa que não tem no conjunto dos inteiros, mas que tem no inteiro. Que seria, no caso, você pode atribuir o valor dos inteiros a variáveis aleatórias. Eu posso chamar bolinha de 2. Como é que é? As 2 bolinhas, no caso. Mas nos inteiros você não pode associar um número com uma variável. Tá, aqui entra uma questão sobre o que é variável. Na verdade, a variável real está aqui. A variável real é o que vocês aprenderam na escola para substituir num poliônimo que tem variáveis. Essas são variáveis. As variáveis de C tem um nome enganador. Mas isso não tem a ver com essa tradução que quero fazer aqui. Eu estou falando que aqui você quer escrever x igual a 2, certo? Mas agora você está falando uma diferença entre o mundo da programação que você está trabalhando lá em C e uma coisa que você costuma fazer ou não fazer nos inteiros. Sim, Tayane? Então, tem alguma coisa a ver com o fato de eu conseguir dividir 2 inteiros e esse número não ser um inteiro, por exemplo? Peraí, está falando aqui ou aqui? No integer. Aqui. Agora vai depender como que foi implementado o integer.
Mas eu posso pensar que, olha, se estou trabalhando de uma maneira onde, sei lá, o 3 dividido por 2, minha linguagem retorna 1. Então, na verdade, isso existe aqui. Não costumamos denotar assim, mas se existe, talvez vai ser um quociente, sei lá, quote de 3 e 2 é 1. Então, eu vou conseguir mapear esse tipo de operações do mundo integer a operações aqui. Não parece que essa tradução vai ter um problema. Tá, vou encerrar aqui essa desculpa, foi mal. Podemos levar para o Zulip e eu vou, em algum momento, voltar para falar um outro problema que tem aqui. Mas essa toda discussão não era para abrir o papo sobre os inteiros. E eu espero ter tempo, pelo menos, para falar. A minha próxima pergunta seria, especialmente para quem não estava aqui semestre passado, sobre o void, o famoso void, certo? Espero que vocês já encontraram void na vida de C. E a pergunta seria, qual conceito, qual talvez conjunto? A ideia é que a gente está mapeando tipos de C para conjuntos. E mesmo relaxando um pouco a ideia, a gente falou, ok, integer é o que bota para os inteiros. Não são infinitos, não sei, tem outros problemas, sei lá. Talvez os caracteres, eu vou botar num conjunto do alfabeto, certo? De A, B, blá, 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 até o Z, sei lá o quê. Então tem uma ideia assim de associar tipos com conjuntos dos seus habitantes. E agora a pergunta seria, qual seria o conjunto que faz mais sentido considerar o void? Quero ver mãos para ideias, sem medo. É legal errar nessa pergunta, então não tenha medo não. Ninguém que tem só 2 pessoas que não pegaram a FC1. O resto, eu acho que não estou levantando a mão porque já sabe a resposta e eu falei para quem não pegou a FC1. Para quem não estava aqui no FC1 anterior, quero ver mãos. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Resposta super popular. Das outras mãos, alguém quer dar apoio? 1. Vazio. Apoio. Vazio. Vazio. Alguém quer? Juliana? Não, vazio. Não? Eu pensei em colocar alguma coisa que fosse impossível que não tivesse. Impossível que é o quê? Não impossível, mas tipo alguma... Resistente. Exato. Vamos, calma aí. Aqui, a gente vai ter, a partir disso, a gente vai ter o mesmo problema. Vamos ver qual o problema com essa coisa. Eu não vou... O que foi? O que é esse nulo? Qual conjunto? O conjunto nulo? Bem, então, a ideia é aqui dar respostas que são conjuntos que conhecemos, certo? Então, preciso saber qual é esse conjunto que eu estou falando. Vamos ver qual é o problema aqui. Vamos considerar uma função, entre aspas, certo? Void f de... Vamos botar void aqui também, certo? E a ideia é que ela faz o seguinte, return... não void, vamos lá botar int aqui. Para começar o papo assim, return 42. Ok. Compilável, C? Mundo concorda? Certo? Então, se eu traduzir isso para sem pensar nisso ainda, a f parece que ela pega uma coisa de tipo void e retorna uma coisa de tipo int, certo? E agora, se eu lembrar o que significa, como eu uso funções, e a gente vai ver, a verdade, isso um pouco mais para frente, mas a ideia de usar funções é que se eu tenho uma função de alfa para beta, para usar essa função eu preciso o quê? Um alfa, certo? Então, se eu tenho um x que é de tipo alfa, o que eu posso inferir sobre o f de x? Que tipo é? Beta, certo? Então, para chamar minha função, que tem as minhas mãos, se eu quero chamar essa função, eu preciso dar para ela o quê? Uma coisa de tipo alfa, certo? Se era para ser essa coisa vazio, se isso era isso, para chamar minha função, eu precisaria dar para ela um membro de quem? Ou seja, minha função seria inchamável e, para meus motivos, inútil.
Alguém pode falar, mas espera aí, eu escrevo assim no meu programa, certo? E eu realmente estou dando quantos argumentos eu dei para essa função? Vamos lá. Será que dei 0 ou 1 mesmo? Aqui parece então... Ok. Se eu escrever então em outra cor, vou precisar de outra cor aqui. Vamos lá. Então, vocês são acostumados a interpretar isso como uma sintaxe especial de aplicar função, e que aqui eu estou escrevendo os argumentinhos da minha função. Sei lá, talvez x, talvez 2, sei lá o quê. Certo? E se eu perguntar quantos argumentos tinha essa função, a gente fala 3, certo? E nesse caso, se eu chamar... Essa f não é essa, certo? Então vou chamar g aqui. Então aqui parece que a g tem 3 argumentos e a f tem 0 argumentos, e parece que assim ela recebeu nada. E essa recebeu o quê? 3 coisas. Qual seria então o domínio dela? Vamos dizer que aqui era um inteiro também. Essa g parece receber que tipo de coisas? Pega int, cross, int, e retorna uma coisa que não sei. Não sei o que, não importa. Ok. Mas eu vou convidar vocês a visualizar isso de uma outra maneira. Visualizar isso numa maneira onde aqui é a minha função mesmo, o f e o g aqui, e os argumentos dela, no primeiro caso, é isso. E o que recebeu, então, ela é esse objeto aqui, e o que essa recebeu, o que é? É esse objetinho aqui. Então, se eu perguntar quantas coisas ela recebeu, a resposta é o quê? Essa aqui, uma. Qual? Que tipo dessa coisa? Uma 3 tupla e tudo mais. E quais coisas ela recebeu? Uma coisa. Desculpa, quantas coisas ela recebeu? Uma coisa. E qual é essa coisa que ela recebeu? A 0 tupla. Então, aqui o que acontece é que a f está sentada de boas e eu quero chamar ela para produzir uma resposta para mim, quero ver esse 42. Se essa coisa é realmente o vazio, eu não teria como dar para ela algo, para ela começar a funcionar, produzir e retornar para mim o 42. Eu preciso dar algo para ela. Então, se a gente visualizar essa anotação aqui, justifica também por que escolhemos isso. Na verdade, é outra direção, historicamente falando. E nesse caso, então, essa resposta é errada. A resposta certa aqui seria que ela vai de um conjunto. Vamos ver, quais membros são desse conjunto aqui que eu preciso ter? Com certeza, a tuplinha vazio precisa ser uma das possíveis entradas da f. Ela vai retornar, sei lá, um inteiro. Tem outra possível entrada para essa f? Não, isso é exatamente o que eu preciso de um tipo void. O nome void é terrível, é muito errado. O nome certo para isso seria unit. O que eu preciso desse tipo é garantir que ele tem apenas exatamente um habitante e não mais. Por quê? Porque esse tipo de função, como essa que estou escrevendo aqui, eu quero que ela não consiga variar sua resposta dependendo de... A informação que ela vai receber precisa ser apenas você foi chamada. Ela não tem o direito de falar, qual foi o meu argumento? Eu não posso fazer aqui uma coisa, if, sei lá, coisa que você recebeu, blá blá, fez aquilo, faça aquilo, caso contrário, faça outra coisa. A ideia é que ela não recebeu nenhuma informação na sua entrada, mas ela precisa receber algo se ela produzir algo, assim que a gente chama funções. Certo? A gente vai voltar nessa discussão também. E a mesma coisa é se eu quero retornar o void aqui. Se eu quero retornar o void aqui, que infelizmente a set permite escrever essas bobagens aqui, isso tecnicamente deveria ser isso. Fala, ok, retorna o valor que o único valor que tem nessa coisa para retornar, que é o que é essa coisa. E a ideia é que quando ela retorna, qual a informação que a gente tem? Não faz sentido ver o que foi retornado. A gente já sabe que se é para ser retornado algo, vai ser ou nada, ou nenhuma informação, certo? Mas essa é apenas a ideia de eu retornei, certo? Sem falar o que. E talvez por isso é denotado assim, mas é meio confuso porque dá uma impressão que ela não está retornando nada. Não teria como não retornar nada. O f de x, quando é aplicado a x, precisa ser um habitante de um certo tipo. Então a gente precisa de um tipo que tenha a propriedade que ele tem apenas um membro, que não importa quem é, eu vou escrever assim aqui,
a ideia é que ele não tem mais membros nele, mas realmente eu vou precisar pelo menos para chamar a função. Espero que isso faz pouco sentido e vai fazer pouco mais sentido quando a gente vai voltar para discutir sobre funções e como usamos tudo mais, mas eu acho que você já tem essa ideia, então poderia ter esse primeiro papo agora. Tem mais uma coisa que quero ver. Tem alguma dúvida sobre isso? Ok, vocês podem brigar, não comigo, mas procurem ver quem escolheu esse nome terrível aqui, para criar essa confusão toda. O nome certo que a gente precisaria ter aqui seria unit. E a gente vai, espero, conseguir justificar o nome unit de uma maneira mais rígida, um pouco mais para frente, quando a gente avançar um pouco na parte de funções. Tem um dupliquer que precisamos fazer. Mas antes do dupliquer, tem mais uma coisa que queria falar. O que seria, assim, vamos ter uma primeira ideia, teaser. Se eu queria falar de uma coisa assim, infinitas tuplas. A gente não definiu nada sobre o que seria realmente esse objetinho aqui. A ideia é que não tenha um número. Todos os n's que eu tinha aqui eram naturais. Não existe natural infinito. Mas faz sentido a gente perguntar o que seria se eu tivesse uma assim infinidade de objetos. E a mesma coisa sobre se fosse uma lista assim infinita. Então, a ideia onde chegamos, eu quero descrever um pouco esse objeto aqui, seriam sequências de tipo alfa. E nesse caso, podemos pensar nisso assim. Onde a ideia é que os membros, por exemplo, de int, vão ser quais? Um membro seria uma sequência que talvez começa assim, 1, 2, 3, 4, blá, blá, blá. E esse blá, blá, blá não é formal, mas vocês entenderam mais ou menos quais seriam o que eu estou pensando quando eu falo de sequências. E a pergunta para consultar vocês agora, queridos irmãos, é qual seria a interface de sequências vocês acham? Generalizando um pouco disso, você pode descrever tanto com black box, quanto de como seria, o que eu precisaria fazer para determinar uma sequência e quando duas sequências vão ser iguais. Mãos, mais mãos, não tem não. Juliana. Então, não tenho certeza, mas eu fiquei imaginando que talvez ele recebesse vários elementos em elementos. Peraí, a pergunta é qual a interface? Então, se você tem o Szinho, que é uma sequência de um certo tipo alfa, que perguntas você pode fazer no Szinho? Essa é a minha pergunta. Processando aí. Tayane? Acho que uma pergunta seria quem é o próximo. O próximo? Quem é duas perguntas, tipo, quem é o primeiro e quem é o próximo. Tu está falando talvez do resto ou do próximo? Eu pensei no seguinte, sabe? Mas espera aí. A partir do primeiro, qual é o próximo elemento? Assim? Então, se eu tenho apenas duas perguntas, primeiro e próximo, eu acabo tendo apenas... tipo, como que eu vou diferenciar entre essa e essa aqui? Porque as duas, no primeiro as duas vão falar 1, e se eu falar quem é o próximo, as duas vão falar 2, mas realmente queria considerar esses dois objetos como distintos membros das sequências. Talvez essa ideia aqui me ajuda. Sim? Não, pera, atrás. Tomás, sim. Quais? Muito bem. Tem uma infinidade de perguntas mesmo? Me dê umas 5 delas. Qual seria o primeiro membro, qual seria o segundo, o terceiro? Certo. Para cada natural, então, praticamente é uma pergunta. Fala quem está na tua posição 0? Quem está na tua posição 1, 2, 3, blá, blá, blá. Então, para definir uma sequência, eu preciso deixar claro uma infinidade de respostas que ela precisa dar. E quando que vão ser iguais? Se para toda a pergunta, elas respondam da mesma maneira. Faz sentido isso? Ok. Então faz sentido pensar isso como assim, um certo tipo de generalizar, só que cuidado aqui na sequência, você vai considerar que todos os seus membros são do mesmo tipo.
Agora, o Plicker é uma pergunta que todo mundo deve acertar, porque é uma coisa que a gente já viu, mas acontece às vezes. Galera, mais uma coisa para pensar antes da próxima aula, para discutir talvez um pouco aqui também. Um outro tipo de coleção que vamos precisar utilizar, é extremamente usada em linguagem de programação também, é o tipo de sacola. Sim, sacola. E a ideia é, eu vou falar bem informalmente o que acontece, é como se fosse um conjunto, só que ele consegue saber quantas vezes um membro pertence a ele. Outro nome para esse tipo de dado é chamado multiset, ou multiconjunto, talvez em português, não sei. Então, a ideia, o que eu vou querer vocês pensar é o que seria a especificação certa de uma sacola. Então, aqui eu quero, por exemplo, eu vou usar essas notações aqui para sacolas. Essa sacola aqui, 3, 2, 4, deveria ser diferente que essa sacola aqui. Faz sentido? Deveria ser diferente. Agora a pergunta é, qual seria a especificação mesmo de sacolas? E também, como eu poderia implementar sacolas se eu tenho os outros tipos que eu já discuti? Se eu tenho conjuntos, tuplas, blá. O desafio maior para implementar continua sendo como que eu vou implementar dois tuplinha como se fosse conjunto. Não quero saber sobre isso. Sobre isso? É sobre sacola. Sacola, sim. Fala. Ele pode conter tipos de elementos de tipos diferentes? Ou Isso, essa a resposta seria, se você trabalhou até agora pensando que o set precisa de uma tipagem boa, o multiset também precisa. Se você trabalhou de maneira suja conjuntos, o multiset também vai ser sujo, obviamente, certo? Entendemos então a ideia do multiset? Ok. E eu vou querer ver ideias de como especificar isso bem, porque eu falei bem informalmente, como exemplo só. E ideias de como implementar isso a partir dos outros tipos. E agora a pergunta é, eu tenho um conjunto que tem dois membros, então já estou falando que aqui esses são dois mesmo, não são iguais, certo? E a pergunta é sobre esse conjuntinho aqui. O conjunto de todos os f xy tais que o x vem do t e o y também. Vou escrever assim. Tais que tanto o x quanto o y vem do t. E a gente poderia escrever isso também, tais que o xy vem do t cross t, mas supondo que isso é coisa nova da nossa aula, posso pensar assim. A pergunta é sobre esse conjunto aqui, o que eu posso concluir sobre sua cardinalidade. E as opções que eu tenho aqui é que eu posso concluir que a cardinalidade é 1, eu posso concluir que a cardinalidade é 2, eu posso concluir que a cardinalidade é 4, ou nenhum dos em cima. Bora votar. Vou falar os nomes, se vamos voltar para discutir. Frank, Gabriel, Ian, Emanuel, Ellen, Tayane, Cauê, Gustavo, Antônio, Caio, Maria, Antônio, Isaac, Danilo, Eduardo, Pedro, Mateus, Guilherme, Anderson, Gabriela, Carlos, Davi. Tem mais? Tem mais? Não? Juliana, ok. Tem 24 pessoas aqui, aparentemente. 11 acertaram. Que é isso? Eu creio que uns deles acertaram pelo teorema de quando tem opção nenhum dos acima é a certa. Uns de vocês fizeram isso, tenho certeza sobre isso. Agora, o fato que ela recebeu mais votos que essa é preocupante. A pegadinha aqui é pensar que seria C. Por quê? Porque você consegue formar todos esses caras aqui, f de UU, f de UV,
F de V, U e F de V, V. Sim, Ian pode falar. Então, a pegadinha é falar, ok, tem 4, certo? Qual o problema? Você não sabe se é aditivo. Você não sabe se aqui tem certos desses que são iguais, certo? Então, a única conclusão que você pode ter apenas, correta conclusão, sobre a cardinalidade desse conjunto é qual exatamente? Quem quer falar? Davi? Posso concluir mais? É maior que 0, certo? É menor ou igual, certo. Eu sei que não pode ter mais que 4 membros. Eu sei que tem pelo menos um. Qual o pior caso que um dia vai ter apenas um? Se todos eles são iguais, que é uma possibilidade. Mas ela não pode ter nem 0, nem 5. 1, 2, 3, 4 são todos possíveis. E encerramos aqui, embora e até quarta.